Olá, bem-vindos! Esse é o Carta que Cura. Eu sou a Daisy e vamos de leitura geral para hoje? Antes de mais nada, vamos aos recadinhos paroquiais. Lembrando que são sempre leituras gerais, essas pessoas que se conectam aqui estão predispostas a essa energia, mas nem sempre as mensagens que vêm são as mensagens ideais para o momento. Então, bastante sabedoria e discernimento para interiorizar essa leitura como sua, né? E uma vez assimilando ela, sabedoria para ter, para os direcionamentos que precisam ser tomados. As leituras elas podem estar espelhadas, às vezes, as pessoas que estão na sua energia, essa leitura está sendo para ela e está vindo em conhecimento para vocês. Então, saiba identificar qual que é seu papel na leitura. No mais, uma boa sorte e vamos às mensagens. Peça a grande fraternidade branca que se faça presente, peça autorização, permissão e guiança para que a gente consiga trazer as mensagens mais claras, mais lúcidas, de direcionamento, de clareza para os processos que cada um está passando, né? E que aqui eles sejam acolhidos e encontrem uma saída. Caiu a carta da libertação e a carta da proteção. O que está aprendendo? Quais são as conexões amorosas que estão envolvidas? Então, vamos lá. Trouxe o oráculo da benzedeira para a gente pedir uma energiazinha de vó, que benze, que cuida, que guarda. Então, vamos lá. Quais são as energias que vêm? Anunciação. Pergunte, confie e aguarde. Para aqueles que estão esperando uma mensagem, esse é o momento, essa mensagem está vindo. Limite, é necessário dizer não. E fartura, não tenha vergonha de merecer. Então, a gente tem três energias potentes, né? Viemos sobre o número 1, sobre o número 15 e sobre o número mestre 33. 33 geralmente é associado a mestres da cura, né? E quando a gente fala fartura, a gente fala em merecimento, né? Em questão de se colocar como uma pessoa que fez os seus processos de cura e merece toda a abundância e prosperidade que vem para você. Mas para isso, você tem que aprender a dizer não a tudo aquilo que não merece, que não está de acordo, que não condiz com a sua essência, que não condiz com o que você quer em seus processos profundos. E a partir desse momento, acontece uma anunciação, né? Tudo aquilo que você vai começando a separar o joio do trigo e tudo aquilo que está para ser seu, que está em alinhamento, você começa a chamar e a anunciação é feita, né? No fundo do deck a gente tem a carta da sorte, que é um momento de arriscar. Então, saiba interpretar o que é seu, né, essa anunciação, e se for preciso fazer um ajuste ou outro, não tenha medo de se arriscar, porque nada vem de mão beijada, né? Vamos ver a mensagem do tarô pra gente. O que a gente tem nesse momento presente para todos aqueles que se conectam com essa leitura? A gente tem um 3 de paus. A gente tem o mundo. A gente tem um 9 de copas. O louco. E a grande sacerdotisa. 3 arcanos maiores em 5 cartas. E no fundo do deck, o julgamento. O tererê. Então vamos lá. Momento de revisitar nosso passado, revisitar nosso momento atual, tudo aquilo que a gente está vivendo, processos que estão sendo encerrados, o que a gente tem, o que vai seguir com a gente daqui para frente, o que vai ser transformado, o que a gente precisa deixar para trás, quais são as pessoas, situações que a gente precisa rever e precisa de aparar essas arestas, né, para que nada fique pendente nessa nova fase de vida. O 3 de paus ele vem falando de momentos de expansão, são os momentos de direcionamento, onde a gente já sabe para onde ir e a gente precisa simplesmente de juntar nossas forças, juntar
o nosso mental, né, alinhar para aquela direção e partir, fazendo tudo o que é necessário nesse momento. O mundo com o 9 de copas vem falando que é uma fase de grande satisfação emocional. Tudo que acontece agora e que vem te trazendo toda essa realização, esse quentinho no coração, faz parte desse novo ciclo, né? Faz parte de tudo que você soube encerrar, tudo aquilo que você soube transformar e deixar que fizesse parte desse momento agora, para que só aquilo que realmente importa siga com você. O louco com a sacerdotisa, ele vem falando que é momento de ter fé e momento de acreditar na sua intuição. A sacerdotisa e o louco juntos vem falando desse poder da intuição, né, da gente acreditar no nosso interior, no nosso potencial, e também de coisas que ainda estão no oculto, situações, pessoas, aquilo que ainda está para se manifestar, que a gente vai ter noção, mas que vai ser necessário a gente ter fé que essa pequena sementinha que foi plantada, ela vai conseguir dar frutos poderosos durante a jornada. A gente vai precisar de se alinhar, né? A sacerdotisa, ela vem falando desse conhecimento oculto e talvez até que você já carregue de vidas passadas, né? Mas ainda não foi desperto porque a gente ainda não passou por essas situações. A gente pode ter falado em momentos de déjà vu que você já tem de ter vivido essas situações, mas se isso aconteceu, hoje a situação ela se torna real e você vai conseguir resgatar todo esse conhecimento, todo esse feeling, toda essa esses insights que já foram te dados, né, já foram plantados aí para te trazer esse despertar, que também é trazido pela energia do julgamento, né, para você agora internalizar e assumir como seu esse conhecimento e conseguir se direcionar para isso. Tarô, o que que a gente tem para os momentos futuros a partir dessas situações que vão se descortinar para todos aqueles que se conectam com essa leitura? A gente tem um As de Ouros, o grande sim do universo. A gente tem um Cavaleiro de Paus, a força do inevitável e do incontrolável, né? O 7 de Copas, falando das escolhas assertivas que a gente tem que fazer, que muitas delas são ilusórias. A Lua, trazendo mais uma vez esse caráter de ilusão, de oculto, de confusão mental, e uma rainha de paus. No fundo do deck, a gente tem um 6 de pentáculos. Esse 6 de pentáculos no fundo do deck vem falando pra gente buscar, sempre que necessário, relações igualitárias, situações igualitárias, onde existe um equilíbrio de dar e receber. Porque a partir do momento que esse grande sim do universo se materializa nesse nosso As de Ouros, quer dizer que vão ser processos lentos, vão ser processos que vão vir de uma forma bem sólida, bem próspera e abundante, mas que a gente vai ter que de pouquinho em pouquinho, colocando tijolinho por tijolinho, vendo onde que é necessário, qual o momento que dá maior atenção. O cavaleiro de paus com o 7 de ouros, ele vem falando, no cavaleiro ele é uma força, né? Ele é uma força vital, ele é uma força da natureza tamanha são situações que são inevitáveis de acontecer, né? E o 7 de copas, ele vem falando das situações ilusórias. Muitas vezes as 6 copas, elas são ilusórias, são coisas que às vezes são para te despertar daquela primeira copa que tem o seu desejo, que tem o seu caminho, o seu propósito, para que você consiga enxergar isso e se livrar de todas aquelas situações que vão querer te prender, vão querer te atrasar, vão querer te impedir de se alinhar à sua jornada. A Lua, ela vem falando da gente prestar atenção a esses nossos processos que precisam ser curados, de ter esse contato com o nosso subconsciente, com os nossos ciclos, principalmente se você é mulher, respeitar esses ciclos de TPM, de introspecção, essa fase mais hormonal que a gente tem um pouco mais latente do que os homens, né? Então que a gente consiga se conectar mais com isso
e trazer para a luz, para que a gente consiga fazer com que a nossa rainha de paus, né, a bruxa do tarô, a mulher sensitiva, intuitiva, magnética, se sobressaia nesse processo e consiga trazer toda essa lucidez, esse fogo divino, né, que não só tem a capacidade de queimar as situações já passadas que não servem com a gente, mas como transformar aquilo que precisa ir com a gente, mas que ainda não está na situação ideal. Então, a gente tem uma situação que vai se manifestar para dar uma alinhada, uma fechada na nossa leitura. A gente tem algo que está se abrindo para a gente, mas que a gente vai precisar de fazer grandes transformações, ter fé e acreditar que esse é o nosso momento, né? A gente ter a nossa crença de merecimento, de acreditar que, enfim, esse ciclo está se abrindo para a gente. Vamos com o oráculo do Jardim dos Anjos para a gente trazer uma mensagem de encerramento para essa leitura. A gente tem a carta da vitória e no fundo do deck a carta das bênçãos. Como que mais dizer, né? A sua vitória chegou o seu momento, chegou tudo aquilo que você fez, tudo aquilo que você passou, tudo aquilo que você precisou abrir mão, as moedinhas que você contou. Chegou o momento da sua vitória, né? Receba essa bênção que os céus reconhecem todo esse processo, tudo isso que foi feito, todos esses nãos que você precisou dar, mesmo querendo falar sims, e esses sims que te machucariam, você manteve, você estabeleceu um limite, deu um não, você falou que merecia mais e que não iria aceitar isso, e agora a anunciação é de uma grande vitória na sua vida. Então, receba essa leitura, recebam essas bênçãos e receba essa mensagem do divino falando que a sua hora chegou. Espero que grande parte das pessoas que se conectam aqui realmente essa mensagem ela seja para vocês, e se não for, que vocês consigam se alinhar para que futuramente ela venha se encaixar no momento perfeito para ser o seu momento de vitória. Tudo certo? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima.